Do livro Fonte Viva, com mensagens do Espírito de Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. Mensagem 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Nunca desfalecer. Saudamos a todos que estão aqui conosco hoje, na nossa palestra do curso de Consciência Cósmica, que hoje será o Perdão e Auto-Perdão, que será feito pelo nosso irmão Marcos Crispim. E neste início, pedimos ao nosso companheiro Olegário que faça a prece de abertura. Querido e amado Mestre Jesus, solicitamos a Tua presença, bem como a espiritualidade amiga, nesses instantes em que vamos realizar a nossa palestra, sob Teu amparo, sob a Tua proteção. Que assim seja. Bem, amigos, estamos aqui para mais uma palestra do curso de Consciência Cósmica e lembramos a vocês que o nosso interesse maior nessas palestras é, segundo o lema do nosso Centro Espírita da Oração, elevar a alma pela oração, visando a proximidade inexorável de Deus. E sobre esse lema, esse tema, nós vamos convidar o nosso companheiro Marcos Crispim para fazer a palestra da noite de hoje e vamos colocar aqui o seu PowerPoint. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, nossa proposta é fazer um
estudo sobre o perdão e o auto-perdão. E para isso, nós vamos utilizar aqui de uma história que está no Livro das Virtudes, de James Baldwin, O Rei e o Falcão. Dizem que Gengis Khan foi um dos maiores guerreiros da antiguidade. Os seus feitos só é comparado a Alexandre o grande conquistador. E dizem que quando Gengis Khan estava longe das guerras, ele, homem intrépido, estrategista, conquistou diversos povos, chegou a invadir a China, a enfrentar os hindus e chegou a dominar a Índia. Mas quando ele estava longe das guerras, das batalhas, dizem que ele gostava de fazer comemorações, celebrações através das caças, que era o esporte mais importante, mais praticado pelos nobres. Ele chamava um grupo de amigos e normalmente, num domingo pela manhã, ele saía todo animado para fazer essas caçadas numa floresta próxima que ele conhecia bem. Para isso, ele tinha um animal, que era um falcão. O falcão é um animal parecido com a águia, assim, parente da águia. Um animal robusto, grande, dizem que de uma asa a outra aberta chega a medir 3 metros. E voa alto e consegue enxergar os menores objetos lá de cima. E ele tinha treinado um falcão desde pequenininho para ajudá-lo nas caçadas. E numa certa ocasião dessas celebrações, dessas festividades, dessas caçadas, ele saiu em caravana animado para efetuar o seu divertimento, né, o seu esporte favorito. E o grupo saiu pela manhã, estava todo mundo muito animado, e foram para a floresta, a caravana, mas aquele dia não tinha sido um dia feliz para a caçada. Até porque foi um dia de muito calor, era verão, um sol inclemente, e a caçada não foi, quando chegou ao fim do dia, o que esperavam. Foram fazer uma avaliação, uma contagem, caçaram lebres, coelhos, animais, roedores menores. A caravana decidiu retornar, mas Gengis Khan resolveu ficar. Queria cavalgar um pouco pela floresta que ele conhecia bem, para meditar nas novas conquistas, nas novas empreendidas que iria fazer, pensar em estratégias diferentes. Ele, que era tão intrépido, valente, temido por muitos povos, resolveu meditar, pensar em novas estratégias. E o grupo retornou, ele ficou sozinho. Caminhou um pouco, era final de tarde, e ele sentiu muita sede. Procurou um copo, mas ele não trazia água consigo, apenas um cálice que os reis usam para tomar água. E ele se lembrou que nas proximidades havia um atalho onde ele iria encontrar, com certeza, uma cascata. Ele conhecia bem a floresta. E ele caminhou, rumou para esse lugar para ver se matava um pouco, amenizava um pouco a sede. Quando chegou na cachoeira, na cascata, ele percebeu um detalhe. Em dia de chuva, com o tempo úmido, a cascata desce água abundante. Mas naquele momento, naquele dia específico, caía pela parede de pedra apenas um filete de água. Mesmo assim, ele desceu do cavalo, pegou o cálice e começou a aparar as gotas que caíam. À medida que o cálice enchia, mais sede ele sentia. Quando o copo estava quase cheio, ele levou à boca. E de repente aconteceu o inusitado. Algo o atingiu, alguma coisa o atacou. Um barulho diferente, e pelo susto, pela surpresa, ele deixou o copo, o cálice cair, ele não tomou água. E naquele momento, ele com muita indignação, com muita raiva, procurou ver quem tinha feito aquilo. E viu que nas proximidades de um galho havia pousado a sua ave preferida, a ave que ele havia ensinado desde pequeno, o falcão. Ele olhou aquilo, aquela ave era tão ensinada, nunca havia feito nada de mal a ele, a ave investiu contra ele. Ele pegou o copo que estava no chão e começou de novo a encher de água para que ele pudesse matar a sede.
Quando o copo estava um pouquinho acima da metade, ele levou à boca. E outra vez, o falcão investiu sobre ele, agora com as garras afiadas, e ele se debateu tentando desviar-se do falcão, derrubou outra vez o copo. Tentou por uma terceira vez, e o copo caiu. Pela quarta, ele já estava completamente dominado pela ira, pela raiva. Quando pegou o copo, só começou a encher um pouquinho só. E quando ele levou à boca, em atitude muito bem estudada, ele viu que o falcão veio para cima dele, para atacá-lo outra vez. Mas agora ele estava prevenido. Ele trazia aqui na bainha da calça uma espada muito fina, com muita presteza, uma espada que ele guardava ali em segredo. E de repente, quando o falcão chegou muito próximo, ele tirou a espada e fez um movimento de ataque. O falcão tinha avançado mais do que devia, estava quase tocando e foi atingido no peito, cortado quase ao meio. E naquele instante, Gengis Khan, agora tomado pela raiva, ainda disse: é isso que mereces pelos teus caprichos. Eu sou o seu amo e me atacas? Mereces mesmo morrer. E ali ele estava, naquele momento, completamente dominado mesmo pela raiva. E procurou reaver o cálice, mas o cálice tinha sido atirado longe. Quando ele foi pegar a espada, ele atirou o cálice num abismo ali nas proximidades, difícil de reaver. E ele pensou: como é que eu vou tomar dessa água agora? Mas o meu nome é temido. As pessoas ao ouvirem falar Gengis Khan tremem. Eu sou de uma valentia, de um heroísmo, e eu vou me fazer vencido dar-me por vencido por uma simples ave como essa? Eu irei tomar dessa água. E aliou a ação à palavra, porque começou a subir a parede íngreme de pedra, mesmo escorregadia. Ele subia porque ele queria chegar lá em cima. Provavelmente haveria de ter um filete, um caminho de água, onde ele poderia abaixar-se e matar a sua sede. E ele foi subindo, num esforço grande. Quando chegou lá em cima, sentia ainda mais sede, e efetivamente havia mesmo um pequeno buraco, um pequeno caminho onde a água passava, onde a água descia. Ele se abaixou para tomar da água, havia um buraco onde a água se reunia para cair pela cachoeira. Quando ele se abaixou para tomar água naquele buraco, ele viu uma coisa diferente. Ali dentro havia algo que ele jamais tinha imaginado. Estava dentro do buraco uma serpente, das mais venenosas, uma serpente morta. Aliás, era a serpente que impedia da água descer com maior abundância, com maior presteza. Quando ele viu aquilo, imediatamente ele conteve o gesto. Ele não podia tomar daquela água. Ele conhecia bem a serpente. Era uma serpente morta. Era uma serpente que estava contaminando, envenenando a água. Se ele tivesse tomado essa água antes, provavelmente, naquele momento, ele poderia até estar morto. E foi raciocinando assim que ele se deu. Naquele momento, ele caiu a ficha e ele percebeu a besteira que ele fez. Ele pensou: o falcão. O falcão queria salvar a minha vida. E o que eu fiz? Atirei contra ele. Peguei a minha espada e o ataquei. Eu o matei quando ele queria me proteger. Envergonhado, Gengis Khan desceu as paredes de pedra, pegou a ave que estava completamente morta, sem vida, partida quase ao meio, colocou no embornal, que é uma sacola que os reis usam para viagem, e resolveu levá-la de volta para fazer um enterro digno, com homenagens, e fazer até uma estátua em homenagem àquela ave que tinha ensinado, que havia sido ensinado por ele desde pequenininha. Então ele agora queria fazer homenagem. E à medida que ele de novo montou no cavalo e retornava, ele foi pensando consigo mesmo: hoje eu aprendi uma preciosa lição, que é não fazer coisa alguma com raiva. E à medida que foi cavalgando, a palavra, a frase foi tomando conta do seu pensamento. Hoje eu aprendi uma preciosa lição, que é não fazer coisa alguma com raiva. Hoje eu aprendi uma preciosa lição,
que é não fazer coisa alguma com raiva. Essa história que aqui nós narramos, ela está no livro das Virtudes, ela é de James Baldwin, chama O Rei e o Falcão. E eu gosto, toda vez que eu vou falar de perdão, eu gosto muito de citar, de contar essa história, porque ela traz um conteúdo muito elevado a respeito do tema. Porque há um erro, há um equívoco, há um engano, o Gengis Khan, sem saber, comete esse erro, matando a ave que queria protegê-lo, mas o final da história é muito edificante, porque ele sai dizendo que aprendeu com o erro. Né? Hoje eu aprendi uma preciosa lição, que é não fazer coisa alguma com raiva. Houve sim um engano. Nem tanto o engano foi de livre e espontânea vontade, ele sabia que estava, ele não quis efetivamente acabar com a sua ave, mas ele se tomou pela indignação, ele se tomou pela raiva. E a raiva é um sentimento que a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela pode nos levar a fazer coisas que a gente nem imagina. E foi o que o Gengis Khan fez, enceguecido, possuído por esse impulso da raiva, ele atacou a ave que ele tinha ensinado desde pequeno a ajudá-lo na caçada e que ele tinha afeição por ela. Então a história, ela mostra que a gente pode aprender com os nossos erros e melhorar na medida que nós caímos. Se nós caímos, levantarmos e aprendermos com aquilo que a gente fez de errado, para não cometer o mesmo erro, para não repetir os enganos. Então essa lição, eu sempre quando eu falo sobre perdão, e nós aqui estamos falando de perdão e auto-perdão, e a atitude do Gengis Khan foi se auto-perdoar, porque ele resolveu não carregar aquela culpa com ele, né? Não vou carregar a culpa, eu errei, mas de tudo aprendi com o erro, e não erro mais. Mas professor Marcos, a gente pode sentir raiva. Raiva não é um sentimento negativo, um sentimento de pessoas inferiores? Ora, vamos raciocinar com muita sinceridade, com muita verdade. Raiva é um sentimento humano. E nós, humanos, estamos muito longe de qualquer coisa que representa santidade, purificação, perfeição. Nós somos sujeitos a diversos sentimentos ao mesmo tempo. E um deles é esse impulso maioral, esse impulso que toma conta da nossa alma, que às vezes vem e a gente não consegue conter, vem numa força e a gente não consegue direcionar nem conter. Quando a gente vê, a gente já está dominado por essa raiva. Então a raiva, ela é vamos dizer assim, um direito do cidadão. Um direito do indivíduo. Você tem direito a sentir raiva, porque você é humano. Agora, peraí, isso não quer necessariamente dizer que nós estamos falando que nós temos que viver enraivecidos, tomados pela cólera, dominados pela ira, o tempo todo discutindo, debatendo, digladiando, duelando com outros. Não é isso que queremos de maneira nenhuma afirmar. Estamos afirmando, sim, que a raiva é um sentimento. E como todo sentimento, ela faz parte do leque daquilo que passamos, daquilo que sentimos, daquilo que carregamos dentro da nossa alma. Podemos e temos o direito de ter raiva. Agora, o que fazer com essa raiva? Como extravasá-la? Aí já é o assunto do nosso tema, da nossa conversa de hoje. Como direcionar essa raiva? Se eu sentir raiva, eu devo deixar ela vir de forma grandiosa, eu devo extravasá-la da forma como ela vem. Se é um impulso forte, se é algo dominante, se é algo que é sujeito a todos nós, quando eu sentir, eu devo extravasá-la, eu devo deixar ela vir à tona, eu não devo impedi-la? Evidentemente que não. É claro que não. Não é isso que o Evangelho, os ensinos do Cristo nos ensinam. Aliás, falando em Cristo, deixa eu lembrar aqui, e aí já vai aqui os métodos, a maneira de nós controlarmos, de nós direcionarmos, de nós conduzirmos esse sentimento de raiva. Vai aqui um discípulo de Jesus que é Chico Xavier. Todo mundo já conhece aquele caso que ele conta a respeito da água da paz.
né? Todo mundo já ouviu falar da água da paz. Ele conta que ele ouviu uma pessoa, né, que discutia constantemente com o marido e que pedia uma solução para evitar aquelas discussões, aquelas contendas, aquele casamento de almas tão divergentes e que ela não estava aguentando mais. E ele sugeriu, olha, então você faz o seguinte, toda vez que o seu marido propor uma discussão, ou partir por um ataque, ou vier cheio de argumentos, implicações, pegue um copo d'água e toma, mas não engula o conteúdo. Fique com o conteúdo da água guardado na boca. Uai, Chico, mas isso vai trazer a paz para o seu casamento? Olha, eu não sei se vai trazer a conciliação com seu esposo, mas pelo menos vai evitar as discussões maiores. O momento de maior contenda, aquele momento em que um com raiva do outro, de ataques e ataques, de duelo e duelo, pode trazer uma calma necessária para a situação, uma ponderação. Porque se você está com a água na boca e não engole e nem joga fora a água, você vai ficar em silêncio. E em muitas situações, o silêncio é o melhor dissolvente de nossas mágoas. O silêncio e o serviço são os maiores dissolventes de nossas mágoas, de nossas feridas. Então esse ensino aqui que nós estamos transmitindo, do nosso querido médium Chico Xavier, é muito preciso para os dias de hoje. Nós sempre estamos muito propensos a responder, a falar, a argumentar, a dizer das nossas razões, a mostrar que o outro está errado. E isso gera cada vez mais uma bola de neve, um descontentamento. É o outro que fica magoado, é o outro que não aceita, é o outro que quer discutir, é o outro que não aceita a nossa ideia, que acha que a gente é egoísta, que a gente está querendo prevalecer as nossas ideias e impor a nossa vontade, que nós estamos sendo, sim, prepotentes, arrogantes. Nesse instante, é fundamental essa terapia, que é uma verdadeira ciência, a ciência do silêncio. Se a gente não consegue contar até 10, alguns precisam contar até 100, 1000, 10.000, então que a gente use essa simplicidade dessa história peculiar, dessa história curiosa, de colocar a água na boca e realmente ficar com o propósito de ficar o maior tempo com ela na boca, até que a raiva, o ódio, a indignação, a revolta assome deixe de assumir as nossas atitudes e que a gente possa ter a ponderação, a reflexão, a resignação para tomar depois a melhor atitude. Porque quando a gente está calmo, a gente consegue agir com maior lucidez diante dos problemas que a vida nos apresenta. É um conselho extremamente útil. Mas, professor Marcos, só tem esse conselho, a água da paz? É a forma que eu tenho de fazer com a minha raiva? Não, cada um tem seu método, cada um tem sua forma de se acalmar. É uma sugestão, e aqui eu quero emendar outra sugestão também, muito singela, muito simples. Cada um que encontre a sua própria sugestão. Mas eu uso muito isso aqui, depois que eu comecei a preparar essa palestra e estudar um pouco, que é a questão de estou vendo um filme. Peraí, professor, como é que é isso, estou vendo um filme? É o seguinte, quando você estiver numa situação, ou que alguém do seu trabalho, do seu convívio, alguém da sua família, alguém próximo a você, que você se sinta atingido, que você se sinta... que essa pessoa está implicando com você, que está te causando contrariedade, que está te deixando ficar desequilibrado, que está te causando uma raiva, uma volta. Quando você perceber, dominado por esse sentimento, por esse impulso da raiva, pense um pouco, reflita, pare, imagine, e aqui é a sugestão, de que essa situação que está ocorrendo com você não é necessariamente com você. Imagine que você é um personagem, um protagonista de um filme, um personagem principal. Você e essa pessoa que está te causando essa contrariedade, que está te causando esse problema, esse incômodo. Imagina que você, na realidade, é um protagonista, um personagem principal de um filme. E imagine você se vendo numa tela,
como se fosse uma história contada por um diretor de cinema. E aquela situação está ocorrendo não com você, mas com o personagem. Mas, professor Marquinhos, que ideia mais descabida é essa? Não tem cabimento. Pera, tem sim. Porque quando a gente se coloca distante, longe, fora da situação, na maioria das vezes a gente passa a enxergar ângulos, nuances, aspectos que a gente não estava enxergando porque era demais com a gente. Era uma coisa que acontecia tão imperiosamente com a gente que a gente não consegue se afastar. O sentimento de indignação, de revolta, de incômodo é tão grande que a gente perde um pouco a lucidez, o discernimento. A gente só pensa que a gente está certo com os nossos argumentos, com as nossas razões, com as nossas justificativas e não olhamos muitas vezes o outro. Colocando a situação como se nós estivéssemos aqui sentados numa poltrona de cinema e assistindo a situação que está ocorrendo conosco e nós ali somos protagonistas junto com alguém, junto com essa pessoa que está nos incomodando, que está causando contrariedade, que está causando a contenda, a raiva em nós, a gente vai perceber outros aspectos que muitas vezes nós não enxergamos por estar envolvido demais na situação. Inclusive enxergar um ângulo que a gente jamais imagina, que é olhar a situação também pelo lado do outro, porque ali também tem um outro ator, que é aquele que está vivendo a situação com você. E muitas vezes você vai olhar a atuação dele e analisar, perceber que o outro também tem determinados argumentos e justificativos que você não tinha percebido antes. Que o outro tem razões que você não considerava. E aí você passa aquela raiva que era imperiosa, que estava te dominando, que estava controlando as suas emoções, que estava dominando a sua vida, passa a ter um outro sentido. E muitas vezes você passa a enxergar no outro alguém como você, cheio de falhas, cheio de fragilidades, cheio de imperfeições. O outro é tão imperfeito ou tão enfermo como você. Todos nós nessa vida estamos em processo de evolução, de aprendizagem. Somos alunos nessa escola maior da vida. Por que exigir do outro a atitude que nós muitas vezes não temos? Isso é perdão, isso é misericórdia, isso é auto-perdão. É passar a entender o outro nas suas necessidades maiores. Como nós queremos que os outros nos entendam. Como nós queremos que os outros compreendam as nossas razões. Que sejam tolerantes conosco, indulgentes para com as nossas faltas. Aí nós percebemos, diante dessa situação, que precisamos ser indulgentes também. Que precisamos ser tolerantes também. E muitas vezes aquela raiva que a gente sentia, se nós usarmos essa terapia, se nós usarmos esse método, muitas vezes perde a energia, perde a força. E a raiva que sentimos, ela é minimizada, ela é controlada, ela é dominada. E se a gente acrescentar todos esses métodos que nós estamos falando aí, um outro método preciso, e que essa casa aqui de oração abraça demais, se nós acrescentarmos esse elemento que é primordial, aí a coisa fica muito bacana. Orar, fazer preces. Imagina você poder fazer preces por aquele que te odeia, por aquele que te calunia, por aquele que não gosta de você. Quem inaugurou esse método maravilhoso, essa terapia de amor, chama-se Jesus Cristo, que solicitou para amarmos os nossos inimigos. Poxa, que coisa bacana! Olha como é que aqui está delineado um caminho de paz, um caminho de encontro para conosco mesmo. Orar por aquele que antes eu odiava, porque agora eu me coloco no lugar dele, porque eu usei aquele método que falamos antes, do filme, de se colocar como se estivéssemos vendo um filme. E toda aquela animosidade, toda aquela revolta, toda aquela carga negativa, ela vai se diluindo. Porque a gente está conversando com Deus, o amigo, o Pai, o protetor maior de nossas vidas, o Criador de nossas existências.
E com Ele, a sinceridade é num nível altíssimo. E Ele conhece as nossas falhas, assim como conhece também as imperfeições daqueles que convivem conosco. E sabe, Ele, mais do que ninguém, sabe que todos nós precisamos e necessitamos de sua misericórdia. Mas nós vamos receber a misericórdia de Deus na medida que nós exercemos a misericórdia uns para com os outros. Por isso que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Na medida que nós perdoamos também, como diz a prece majestosa, a prece mais espetacular, mais sublime, que já foi feita em todos os tempos, que é o Pai Nosso. Olha que coisa, que caminho para a ascensão, que caminho para nos perdoar. Então vamos orar. Orar, mas quando nós falamos de oração aqui, nós estamos falando de uma oração da boca para fora. Porque essa oração da boca para fora ela é mecânica. Ela não sai do nosso material aqui. A prece verdadeira é aquela prece feita com sentimento, é a prece com emoção, é a prece onde a gente se coloca com o coração para Deus. E com esse sentimento de coração, esse sentimento de elevação, a gente vai pedir para Deus ter misericórdia de todos aqueles que convivem conosco. Principalmente daqueles que são aqueles que muitas vezes dizemos ser os nossos adversários. E são muitas vezes nossos amigos. Porque esses adversários são aqueles que mostram os nossos defeitos. E que infelizmente nós não gostamos de ver. E por isso que nós os negamos. Por isso que nós queremos afastar deles. Muitas vezes os adversários querem mostrar aspectos da nossa alma que nós não percebemos. Nuances do nosso comportamento que nós temos dificuldade de enxergar. Em última análise, os nossos adversários são, na realidade, nossos mais sinceros, mais francos amigos. Porque com eles não tem meias palavras. Eles sabem e dizem e falam o que pensam de nós. E quase sempre, dentro disso, eles nos analisam de uma forma muito exata. Às vezes até cruel com as nossas solicitudes, com os nossos escrúpulos, mas nós precisamos deles. Eles nos apontam muitas vezes falhas precisas e que infelizmente nós não conseguimos enxergar por causa do nosso ego. E eu gostaria aqui de pedir licença para contar um caso pessoal. Porque quando a gente fala de perdão, e fala de algo que aconteceu com a gente, a coisa fica mais legítima, a mensagem fica mais direta, mais verdadeira. A emoção é uma troca de emoção. E essa troca de emoção, ela deixa a coisa mais valiosa, a mensagem mais valiosa, a mensagem mais viva. E aconteceu um fato comigo que eu vou relatar aqui, que eu até escrevi. Para que eu não perca no meu relato, eu escrevi e eu vou ler aqui, juntos vamos conversar. Diz assim, isso aconteceu comigo. Isso já tem alguns anos. Por isso que eu coloquei aqui nesse início de ano, mas já teve alguns anos que aconteceu isso. Então tá assim, ó. O auto-perdão, nesse início de ano eu vivi uma situação em que tive que optar entre perdoar ou não perdoar uma pessoa próxima. De acordo com a minha análise, realmente eu fui ofendido, de maneira injusta e imerecida. A primeira reação que eu tive foi de indignação. Ora, como ele pôde fazer isso comigo? Sabe aquela indignação? Que eu me lembre, nunca agi de maneira agressiva para com ele. Fiquei tão humilhado que em minha cabeça começou a fervilhar ideias para me vingar do gesto caluniador. Olha só, mas professor Marcos, você é um palestrante, um espírita de berço, aconteceu isso contigo? Aconteceu. Porque, infelizmente, o título de espírita, a doutrina que a gente abraça, não nos traz a santificação. A santificação é conquista. É esforço do dia a dia. A melhora é o exercício cotidiano. E a gente não está isento de falhas, de erros. Numa certa altura da minha vida, eu me senti caluniado por uma pessoa própria. E me indignei de uma forma completamente desequilibrada, infelizmente. E digo que isso foi um grande mal que cometi. Um grande erro.
Sou o primeiro a admitir. E o primeiro a admitir que aprendi muito, porque olha só, eu pensei em me vingar. A lição do Evangelho de Cristo é tanto perdão, 70 vezes, 7 vezes. É tanto a indulgência, a paciência. E aqui eu pensando em me vingar. Acreditem, eu posso falar com a maior sinceridade do coração. Aconteceu comigo alguns anos atrás. Pensei em postar, olha como é que a mente, quando se desequilibra, a gente perde completamente o controle, é como se fosse um caminhão descendo em uma ladeira. Pensei em postar o caso em rede social citando o nome da pessoa. Arquitetei entrar em contato com todas as pessoas queridas ligadas ao meu ofensor para relatar o ocorrido. Olha, que mente, que quando se desequilibra, ela verdadeiramente se entrega ao desequilíbrio. Decidi nunca mais conversar com essa pessoa próxima, com essa pessoa querida, não frequentar o mesmo ambiente, e por aí vai. À medida que eu ia planejando minha reação, notei crescer em mim a revolta, a raiva. Passei noites e noites em claro, questionando a conduta da pessoa. Olha só, gente, que tempo que eu perdi. Que energia que eu despendi nessa raiva, nessa revolta, nessa indignação. Listei mentalmente todos os defeitos dessa pessoa. E de repente me vi pensando somente nisso. Todas as minhas energias e forças estavam voltadas para o caso. Não conseguia concentrar em mais nada. Eu, que sou professor, não conseguia direito preparar mais aula. Não conseguia conversar com meus alunos. A todo momento, a todo minuto, a todo segundo, pensando na ofensa recebida. E aí continua. Até que eu tive um sonho. Deus, acho que me facultou me dar um tempo, porque senão aquilo poderia me levar para um grave problema de saúde. Eu tive um sonho, dirigi um caminhão em alta velocidade, numa descida acentuada. Tinha de fazer curvas e desviar de obstáculos. Reclamava do passageiro ao meu lado, das dificuldades que enfrentava para dirigir naquelas condições. Tinha alguém na boleia do caminhão comigo, não sei quem era. Até que vi uma ladeira com uma descida tão íngreme que não havia como evitar qualquer acidente. O caminhão perdeu o freio. Meu Deus, olha só, que sonho mais vivo e ao mesmo tempo mais inquietante. Eu estava, suava frio. Resolvi fechar os olhos e abraçar meu companheiro de viagem. Não tinha, nós iríamos bater num acidente gravíssimo que iria nos atingir em cheio, iríamos morrer. Era o único recurso antes da trombada. E vi que abraçava o meu ofensor. Gente, quem estava no caminhão, na boleia do caminhão comigo, era o meu ofensor. Aquele que eu estava arquitetando um plano de me vingar, de colocar na rede social a ofensa, de falar mal, de caluniar, de exercer a maledicência. Era o meu ofensor que estava comigo dentro da boleia do caminhão, gente. Sabe o que isso significa? E era a última pessoa que eu iria abraçar antes de morrer. Ou seja, o sonho era um prenúncio de que minha saúde mental tinha atrapalhado a saúde física, que poderia acontecer até uma coisa pior comigo. Acordei aos sobressaltos, orei e voltei a dormir. Mais tarde, pude raciocinar melhor sobre o sonho. A raiva tem um peso de um caminhão sem freio descendo ladeira abaixo. Quanto mais intensa, maior o estrago. Quanto mais intensa a nossa raiva, maior é a carga que carregamos dentro de nós. A carga energética. É como o caminhão. Talvez eu estivesse carregando naquele caminhão um veneno de grandes proporções, ou uma substância corrosiva, ou uma substância nuclear, e descendo com a substância nuclear, que era o núcleo, a energia do meu pensamento, desequilíbrio, aquilo podia causar estragos imensos. Principalmente em mim, porque eu estava carregando a carga. Eu estava dirigindo a carga. Pode ser que o meu ofensor esteja recebendo um pouco da carga enviada a ele, mas ela é derramada principalmente sobre todo o meu ser. É um processo magnético. Aquilo que eu emito, eu recebo, partiu de mim, atinge todo o meu ser, os meus corpos espirituais. E as curvas e obstáculos que tive de contornar no sonho, o que eram?
que eram as curvas? Penso que significam que em toda e qualquer amizade é preciso superar situações e aparar arestas. Estamos todos em boleia de caminhão. É verdade, né, gente? Quando a gente se deixa dominar pela indignação, pela revolta, pela raiva, pela ira, quando a gente não exerce a misericórdia para conosco mesmo, quando a gente não faz uma análise, quando a gente não olha os nossos atos, quando a gente não passa em revista aquilo que fizemos de bom ou ruim durante o dia, dá nisso, né? Dá nessa situação. Estamos em boleia de caminhão, descendo ladeira, se não estivermos em equilíbrio. Ninguém é perfeito. O meu suposto inimigo me abraçava no momento de desastre. Porque justamente ele, imaginei uma coisa, se ele não tinha essa intenção, então tudo não passava de um processo em que a minha mente doentia somatizou uma ocorrência que não tinha o peso que eu estava colocando. Então, gente, me ocorreu que, peraí, e se ele me ofendeu, mas não tinha a intenção? Eu que estava com a suscetibilidade, com o melindre em sensibilidade maior. E a pessoa melindrosa, e eu me julgo uma pessoa melindrosa, já me analisei, eu sou uma pessoa melindrosa, se não tomar cuidado, qualquer palavra, qualquer ferimento, uma pontinha do alfinete pode causar uma pequena dor, mas aquela dor eu vou somatizar, eu vou aumentar, eu vou achar que foi uma coisa que vai fazer cair o meu braço. Uma pontinha de alfinete que fere a ponta do meu dedo. E eu estava colocando peso imenso. Ninguém é melhor do que o outro. Se eu fui ofendido hoje, é porque eu ofendi ontem. Gente, é a lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Por isso que a gente tem que ter indulgência, paciência. Porque não somos seres perfeitos. Vivemos ofendendo os outros e às vezes sem perceber que ofendemos também. E quando nós somos ofendidos, não queremos admitir, não queremos aceitar. Nos revoltamos e nos equilibramos como eu nos equilibrei. E aí termina assim. Se esperarmos perfeição para estabelecermos vínculos, é provável que fiquemos amargos e sozinhos. Aqui eu estou dizendo em relação à amizade. Muitas vezes a gente quer exigir do amigo a perfeição que nós não temos. Se nós formos selecionar demais amigos, vamos ficar sozinhos na vida. Pode ter certeza. Seja amigos entre os nossos parentes, entre os familiares que convivem conosco, seja amigos fora. Se a gente ficar exigente demais em relação ao comportamento dos outros, nós vamos ficar intratáveis. Nós não vamos conseguir relacionar com ninguém. Porque todo mundo é imperfeito, inclusive nós mesmos. Por isso que temos que ter indulgência. Escolhi perdoar, esquecer completamente o sucedido. E a paz voltou aos meus dias. Olha só, eu estava doente, eu estava enfermo. Porque quem vive irritado, vive enfermo sim. Por isso a necessidade do perdão e do auto-perdão. Passei a dormir melhor, meu coração ficou mais leve. Eu podia ter uma parada cardíaca, com toda sinceridade, sem medo de falar. Eu poderia ter uma parada cardíaca se eu continuasse com aquela vibração negativa, emitindo uma raiva constante a uma pessoa próxima e que eu decidi afastar. Ainda bem que eu não afastei. O sorriso voltou a iluminar meu rosto. E a frase surgiu em minha mente. 2014, aconteceu em 2014, o ano do silêncio, o ano do perdão. Resolvi que nesse ano vou falar menos e escutar mais. A partir daí percebi uma coisa. Escolher perdoar liberta. Entendi porque o perdão é uma virtude tão valorizada. Perdoar é optar pela felicidade. É escolher o amor. E é realmente. Porque, por incrível que pareça, quando eu falo aqui que o sorriso voltou a iluminar minha alma, é porque depois eu fui conversar com essa pessoa que eu achei que tinha me ofendido. E ela me teve o desplante e eu passei uma vergonha impressionante de dizer para mim que realmente não tinha intenção de me ofender. E que nem tinha percebido que tinha falado uma palavra tão amarga assim. E me pediu perdão também. Então aí nós nos abraçamos e voltamos o mesmo vínculo de antes. A mesma amizade, a mesma ligação. Isso é auto-perdão. Isso é iluminar a nossa vida. O perdão, ele não é imprescindível, tão imprescindível para aquele adversário. O perdão é imprescindível para a gente, porque nos liberta de algemas. Escolher perdoar traz a libertação. Proporciona uma vida melhor, uma vida mais de qualidade. Ser mais compreensivo é uma ciência.
É a arte de exercer o amor, a arte de fazer o bem. E para terminar, hoje a nossa palestra foi muito de histórias, mas nós estamos falando de perdão, algo que é um sentimento pessoal de cada um. Estamos falando da raiva, da ira, da indignação, da revolta. E quando se fala em coisa pessoal, é bom a gente tocar e contar histórias, como falamos anteriormente. E para terminar, vai aqui uma historinha que eu escrevi, chama Fábula da Minhoca Queixosa. Ela é pequenininha, mas ela tem um ensinamento bacana que complementa tudo que a gente falou. Diz assim: entre todos os bichinhos criados por Deus, havia um que andava insatisfeito e contrariado. Reclamava do pequeno tamanho, queixava da viscosidade, lamentava a fragilidade. Era a minhoca, que dizia de alto e bom som para quem se dispusesse a ouvir: Deus não tem misericórdia de mim. Como pode dar asa aos pássaros e me enfurnar debaixo da terra? Por que me permitiu as videiras produzir doces uvas enquanto eu me alimento da decomposição de animais? Por que ofereceu veneno às cobras e nem mesmo me deu dentes para lutar contra os meus predadores? Isso a minhoca queixosa, a minhoca que reclamava demais. Um dia dormiu e sonhou. Viu um extenso campo de cor dourada. Ali era cultivado trigo. Na medida que olhava, ela sonhou também, como meu sonho. Na medida que olhava, a sua visão dilatava. Conseguiu enxergar o chão fértil e úmido. Seus olhos mergulharam no interior da terra e pôde ver minúsculos túneis criados pela movimentação constante de minhocas. Adivinhou que sem eles as raízes do trigo não obtinham ventilação e nem a água da chuva era absorvida de maneira adequada. Impressionado, notou a presença de outras minhocas em constante movimentação e atividade. Através delas, ocorria a produção do humus, material fundamental para o crescimento e desenvolvimento do trigal. A minhoca queixosa sonhou com isso tudo. A visão dilatada, a visão de um trigal, mas a visão de um trigal debaixo da terra, onde operosas minhocas trabalhavam na produção do humus, fundamental para o crescimento do trigo. E a história termina assim. No outro dia, acordou-se à mesma disposição para reivindicar seus direitos perante Deus. Resolveu não reclamar mais depois do sonho. Igual eu, depois do sonho, eu não vou dizer que eu nunca senti raiva, mas que eu tento me controlar, eu tenho feito muito. Pelo menos essa carga negativa que eu carreguei um dia, eu não voltei a carregar, desde quando aconteceu aquilo. Em vez disso, termina a história, penetrou silenciosamente nas entranhas do solo, para não mais sair dali, contente por não possuir asas, satisfeitas por comer detritos, e grata por ser incapaz de morder. E como é uma fábula, toda fábula tem uma moral, e nós aqui terminamos dizendo a moral da história. Por vezes, basta apenas um olhar para a criação de Deus, para entender que nossas queixas quase sempre são egoístas e inúteis. É verdade. Vivemos nos queixando, vivemos reclamando, laboreando das menores ocorrências na nossa vida, esquecidos de que Deus provê tudo. Deus protege tudo. É o grande Criador do universo. E o Jesus, o governador maior do planeta. E jamais, em tempo algum, irá acontecer uma injustiça para conosco. Porque se uma mínima injustiça ocorrer para conosco, as leis de Deus seriam imperfeitas. Então, se quisermos viver dias melhores, dias de qualidade, se quisermos imprimir na nossa vida o cristianismo real, verdadeiro, legítimo, sincero, o cristianismo primitivo que Jesus ensinou, o primeiro passo é aprender a perdoar a nós mesmos, para depois conseguirmos perdoar aqueles que convivem conosco. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e desejo de coração que essa mensagem chegue a todos os corações e que, se puder,
trazer ânimo de viver, apenas alguma pessoa, ou mínimo, uma pessoa só, já me dou por satisfeito. Muito obrigado, que a paz de Jesus fique conosco. Assim seja. Pois é, amigos, ouvindo a palestra de Marcos Crispim sobre perdão e auto-perdão, nós vemos que é necessário que nós façamos os desligamentos magnéticos que ocorrem entre nós e os outros nossos semelhantes, principalmente com aqueles que estão na família, que são os nossos compromissos maiores. Os amigos a gente escolhe, mas os parentes são aqueles compromissados conosco, e essas ligações são necessárias para que nós possamos nos perdoar uns aos outros. E fazendo isso, nós estaremos desligando as amarras magnéticas que existem entre nós, que nós possamos aí sim subir, ascender aos céus, né? Viver nos mundos felizes, mas primeiro os nossos compromissos resolvidos aqui. Vamos então encerrar a nossa palestra da noite de hoje, de Marcos Crispim, com a prece da nossa querida Márcia. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai e agradecendo mais uma vez pelas palavras esclarecedoras da palestra de hoje, possamos, elevando nossa alma, chegarmos até Deus, evoluindo nosso espírito, aprendamos a perdoar, perdoando-nos também e agradecendo, queremos pedir as bênçãos do mais alto, de Deus, de toda a espiritualidade, para todos que nos acompanharam, encarnados e desencarnados, que possamos ser envolvidos em luz, paz, amor, saúde, que assim seja.